mais nada, eu quero seguir aqui convidando a nossa primeira palestrante, a doutora Patrícia Peck, CEO e founder do Peck Advogados. Tá certo? Ela vai falar aqui pra gente, vai trazer um assunto que é muito importante, muito relevante para o mercado hoje. Ela vai falar sobre a regulamentação dos dados nesse mercado financeiro digital. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Primeiro, agradecer de novo o convite para estar aqui no evento. Cantarino sempre pode contar aí com nossa contribuição aí para esses assuntos de atualização. Vocês vão ver que eu já aproveitei aqui, coloquei um pouquinho de informações, pude estar nas últimas 2 semanas em Brasília, lá no Conselho Nacional de Proteção de Dados, e depois, semana passada, num evento com a Defensoria Pública, eu pude abrir representando o presidente do Conselho, o Jonatas, porque eu passei ali a cuidar como coordenadora do GT de Cultura, de Educação em Proteção de Dados, e aí estive dividindo a apresentação com o presidente Valdemar, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANPD, que já na semana passada, nesse evento em Belo Horizonte, apresentou alguns dados atualizados de como está a fiscalização da autoridade para esse segundo semestre. Então, eu vou passar um pouco essas informações para vocês nesse material. Então, fica aqui uma informação só de perfil, já atuo há 20 anos com direito digital no Brasil, os assuntos são relacionados a regulatório de inovação, sempre trabalhei com a área de cibersegurança também, das instituições e de combate à fraude, faço um trabalho na parte de defesa cibernética há bastante tempo, apoiando a área de inteligência do Exército, o que aí me permitiu também aprofundar esses conhecimentos. Minha tese de doutorado, sua PhD, é no tema de propriedade intelectual de bases de dados que alimentam algoritmos inteligentes. Eu pude fazer a pesquisa na Alemanha e nos Estados Unidos, porque sabemos que estamos já vivendo a sociedade smart, E é um dos pontos de atenção que eu vou colocar aqui de riscos para o ambiente financeiro, que já usa bastante IA, bastante score, e que percebemos, até pelas multas aplicadas pelas autoridades estrangeiras, que ainda temos algumas lacunas aí de conformidade com relação ao uso de inovação, Tanto vai de biometria, reconhecimento facial, agora temos 5G, É aquela velha história de seja privacy by design, cybersecurity by design, ethical by design, que a ética é by design também, Vem tudo aí incorporado, embarcado dentro da solução. Então, quando começa o projeto, a gente já tem que olhar tudo isso no briefing. Estou com 35 obras publicadas e para apoiar o mercado na leitura desses temas. E a gente sabe que o Open Data Society, que permite uma sociedade mais inteligente, que a gente está querendo aí alcançar eficiência, e eficiência numa sociedade que precisa ser sustentável, melhoria do uso dos recursos. A gente fica muito preocupado, inclusive, com a questão de consumo energético, porque a sociedade de dados é uma sociedade que tem um consumo energético absurdo, vídeo que já está acontecendo aí com todo esse drama de Rússia na Europa, e todas as situações. Eu tenho colegas que foram agora recentes e que estiveram em hotéis extremamente sofisticados, e que você já sofre situações de não poder ligar o ar-condicionado o dia inteiro por uma questão energética. E nós sabemos que não alcançamos nenhuma camada em nível de aplicação e não tem conectividade nem telecomunicações, não tem energia. Isso é fato, E existem várias reflexões com relação a isso. Então, quando nós olhamos ESG, não pode ser só uma sigla de 3 letrinhas, a gente tem que olhar tudo isso e refletir, porque senão, nos próximos 10, 20, 30 anos, aí a gente tem uma capacidade de sofrer um apagão digital, um colapso generalizado. Se o colapso começa por ataque hacker, problema de cibersegurança, ou porque simplesmente a gente não tem capacidade de distribuir conexão e energia para todos, é fato, E aí vamos ver o que vai acontecer.
Todo mundo sempre discutiu se o problema seria a água, e agora eu acho que o problema é as pessoas não conseguirem ter o acesso a serviços essenciais que são entregues de forma digital, porque a gente não consegue ter infraestrutura para isso. E aí fica aqui uma visão, uma reflexão para o futuro, né? Então, lógico que quanto mais customização e conveniência, mais eu tenho que saber informação sobre as pessoas, e quanto mais eu tenho que saber informações sobre as pessoas, mais eu corro riscos, porque eu tenho a mina de ouro de dados. E é claro que se dados têm valor, gera uma atratividade, e aí eles estão como alvos das quadrilhas. Então, em termos de tendências, né, essa é a fotografia do contexto atual, inclusive regulatório. Nós estamos acompanhando regulamentação de tudo isso, né? Discussão de regulamentação de criptomoedas, de open finance, de open insurance, a própria regulamentação do 5G, de biometria, dos metaversos, se vamos ter a MetaLaw, como que fica essa discussão hoje nesse ambiente, porque é possível ter um bebê NFT dentro do metaverso para uma família que não pode ter filho, mas o que eu faço com o bebê depois? Então, são discussões que até comprar um imóvel dentro do metaverso, que eu acho que é super interessante, posso ter financiamento de casa no metaverso, mas depois, se aquela pessoa não se comporta naquele ambiente, assim que eu posso banir alguém na mídia social, eu posso banir alguém no metaverso, a pessoa não acessar o seu imóvel? Quer dizer, as regras, elas começam a ficar diferentes na hora que eu tenho bens digitais. A gente já tem situações de busca e apreensão desse bem, porque se a pessoa depois não paga, eu tenho que poder fazer aí a captura de volta devolutiva desse bem também. Então, a gente vai ficando com uma sociedade que ela traz uma complexidade, inclusive do ponto de vista técnico e jurídico. Se a gente passa a ter situações em que um avatar gera uma encoxadinha no outro, não é apenas eu escrever um contrato, que é um termo de uso, dizendo não assedie o avatar alheio. A gente também faz um algoritmo matemático que gera distanciamento social de avatar, então o avatar não consegue chegar a determinados milímetros de distância do outro avatar. Então a solução é matemática. A solução jurídica em ambientes digitais é tecnológica. E eu faço avisos legais na interface. Então a gente vai formando essa questão híbrida. Isso é importante, porque você olha isso na prancheta, na hora que a gente está desenvolvendo os trabalhos. E se uma marca ainda vai patrocinar aquilo, tem que refletir se isso está bem colocado. Então, como eu disse, Privacy by Design, Cybersecurity by Design, Ethical by Design. Qual o nosso modelo de ética de dados? Aqui é só um pouco de notícia, para a gente contextualizar, estamos acompanhando de perto. São todas as discussões, tudo aquilo que vai para regulatório, se a gente não prevê autorregulação regulada, se a gente não prevê que venha no mecanismo de soft law, que você proponha com mecanismos de códigos de conduta de melhores práticas, que o mercado faça a propositura, você vem a partir de um regulador, ainda mais se bater no legislativo, a chance de ter equívocos é muito elevada, ainda mais numa dinâmica social com tecnologia que muda muito rápido, e num princípio que começou descentralizado e que você vai trazê-lo centralizado e que você pode perder um pouco do modelo inicial da própria proposta. Aí, logicamente, para aquilo que a gente está evoluindo em Open Finance e o Open qualquer coisa, se você não cria o fundamento principal, que a gente chama que é aquele primeiro piso, o primeiro momento que você coloca de fundamento do terreno, você pode ter uma problemática, que eu vou debater aqui com vocês, de responsabilidade maior. Uma sociedade de interoperabilidade, em que tudo está ficando smart, que é o Smart Car, Smart Geladeira, Smart Home, Smart City, Smart Campus, Smart qualquer coisa, o que acontece é que você tem uma diminuição muito maior do limite da porta. Da onde vai a porta de um e começa a porta do outro, ainda mais quando você começa a ter compartilhamentos de dados via API e que a jornada do cliente começa a partir de uma porta e quando você vê, ele parou 3 portas depois, a partir de compartilhamentos de dados que acontecem até de forma robotizada, porque ele deu um clique, ele tem que ter muita ciência que ele tinha dado aquele consentimento e que se houver um vazamento, uma violação, um uso não autorizado, qual que é o princípio da responsabilidade? É eu atrair para a primeira marca balcão. Quem era a marca mais próxima do meu relacionamento? Com quem eu mais me relacionei? É ele que eu arrasto para o tribunal. E depois, é ele que arraste os demais dentro de um efeito dominó
para dizer que também são responsáveis, quem é que responde pelo quê, se não tiverem contrato entre eles, o problema é deles, se não tiver definido isso em regulamentação de mercado, o problema da regulamentação de mercado, mas naquele princípio de que eu vou atender e ressarcir a parte mais fraca da relação, quando eu estou falando de uma relação de consumidor final. Não estou falando de B2B, estou falando mais de B2C aqui. Mas quando a gente olha isso, você para refletir e diz, como definimos perímetro? Meu primeiro caso foi de Bankline, banco discado, já era uma problemática de deixar muito claro de quem era a responsabilidade, banco, usuário e telecom. Quando saía do ar, ele não conseguia pagar a conta e encerrava o horário. Você tinha que botar relógio visível, relógio por hora legal, e não a hora da máquina, e ele era administrador da máquina e mudava a hora da máquina para poder ter um print e dizer que estava na hora. Então, a gente sabe tudo que já acontecia, e aí a gente migrou depois para mobile, aí a gente fez o app, aí a gente fez tudo isso, e aí agora, para onde a gente está indo, a gente tem que refletir, continua tendo que ter as melhores práticas. Aquele princípio de lógica indutiva, para passar para 1, para 2, para 3, para chegar aqui, carrinho de compra visível, bota 1, 2 e 3, bota coloridinho, diz que você chegou até essa etapa. Tudo isso é extremamente importante, porque até na LGPD o artigo 9º diz comunicação clara, objetiva, transparente e ostensiva. E ostensiva é uma coisa que eu disse mais de uma vez. Disse no início, disse no meio e disse na saída. Não pode ser uma coisa que eu não te contei. Um princípio, finalidade específica e informada. E a gente hoje entra em recintos que não tem nem placa dizendo que o ambiente está filmado, monitorado. Visitei algumas instituições financeiras e até na sede administrativa não tem um aviso, não tem um display na recepção dizendo sobre tratamento de dados pessoais, plaquinha LGPD. Princípio da ciência. Imagine, então, com dado pessoal sensível, que é biométrico, que eu não preciso de consentimento, mas vou precisar de aviso e ciência por transparência, como acontece agora com todo o tratamento de dados com reconhecimento facial em aeroportos. E aí chegamos no 5G. Logicamente, com os desafios, em 2019 eu estive a convite do governo americano, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos chamou 27 países, eu fui representando o Brasil só sobre segurança em 5G e nuvem, que já era uma preocupação. Como é que nós garantimos segurança em multi-cloud com o uso de 5G? Como garantimos tudo isso? E lá para eles a preocupação vai inclusive se um terrorista pode invadir um carro que tem 5G, que tem toda a interoperabilidade e jogar em cima das pessoas, que não precisa nem estar o terrorista dirigindo. Então, são questões atuais que a gente que a gente pensa, que a gente reflete do como que nós conseguimos estabelecer o parâmetro de segurança pensando em dispositivos em ambientes de risco intersistêmico. Uma parte dessa conta e da conta do risco, da conta da fraude, vem embarcado na telco, embarcado no fabricante de celular. Então, por regulamentação da Anatel, já deveria ter regras que dissessem que os avisos e a campanha educativa teria que ser obrigatória de telco, não só de banco. Mas quando acontece um incidente com uma transferência indevida e uma pessoa cai num golpe de WhatsApp ou alguma coisa nisso, quem é que paga a conta? É o banco. Para mim, tem alguma coisa errada. Se a regulamentação vem só de Bacen, e aí cadê a regulamentação da Anatel para isso? Então, você tem que botar todo mundo sentado junto, porque é lógico que a Lei de Proteção de Dados Pessoais deveria uniformizar, harmonizar, botar todo mundo no mesmo pé de igualdade, mas a gente ainda não regulamentou o artigo 46 sobre segurança. Então, ainda está servindo só as regulamentações verticais de cada setor, mas a gente está intersistêmico. Riscos intersistêmicos. Eu estou embarcado numa tecnologia que o risco é trazido pelo outro, não por mim. E ele é comportamental. Então, vamos rapidinho. Então, é claro que a gente tem muita oportunidade. Risco e oportunidade são duas faces da mesma moeda. Sempre. Então, lógico, fica aqui muito mais capaz a gente poder trazer todo um resultado, mas precisa estar numa camada de segurança. A gente chegar em Open, a gente chegar em 5G, você tem que conseguir já estar minimamente implementado requisitos de cibersegurança e de proteção de dados em nível mínimo no mercado. Alcançando startups e alcançando PME. Já estamos assim no Brasil? Não. Estamos perto de estar? Também não.
Já alcançamos um nível de maturidade em termos de cibersegurança e proteção de dados no setor público, na administração pública, depois de 4 anos de LGPD promulgada e 2 anos de vigência? Também não. Então, qual é a chance de a gente ter aumentado o risco com esse contexto todo? Pequena ou alta? Alta. Exatamente, é assim que nós estamos. Mas a gente não segura avanço tecnológico, avanço socioeconômico, a gente vai gerenciar. Então, nossa provisão de risco, nossa provisão de liability, nossa chance de ter um processo, de ter um vazamento, de ter um escândalo reputacional, de ter que avisar acionistas, eu sou aberto em bolsa, qual é a chance de eu ter que falar isso num relatório anual ou numa reunião de acionistas? Não tenho que falar. Está pequena, está baixa, está média, está alta? Está alta. Não está baixa, está alta. Aí vamos para o uso maior de biometria, lógico que isso é muito melhor, né? A gente também tem que saber fazer da forma correta. E chegamos no metaverso, já estamos lá também temos que ter cuidado com todo esse ambiente. Eu falei que até os nossos códigos de conduta profissional, que já falam de postura dos colaboradores em mídia social, tem que ser atualizado para postura em metaverso e criação de avatar. Porque já pegamos casos lá no escritório de profissional que já criou avatar, botando a login da empresa, não respeitando as orientações da empresa. E aí depois você sabe que se não estava escrito, se a empresa não orientou e não está com documentação clara na sua política sobre a postura de metaverso e NFT, quando você vê, já foi. Já está acontecendo, lá no Roblox. Né? E aí o Privacy by Design, né, que é justamente uma coisa extremamente importante. Nós hoje sabemos que nós fizemos o ciclo inicial do assessment das empresas, aquela base inicial de conformidade, mas a gente já está inovando, a gente já está fazendo coisas novas. Então, isso significa, e com as mudanças desse ano, né, o que aconteceu? Bem, primeiro, todo mundo que tem autenticação com biometria, reconhecimento facial, tem que fazer aviso legal. A ciência prévia, não é transparência, não é consentimento, é ciência. É o princípio da transparência. Então, andando por aí, a gente já vê que esse é um ponto de falta. Segundo, a ética no tratamento de dados. Estamos com todo um problema em telemarketing. Telemarketing foi a denúncia mais fiscalizada em 2018, quando o GDPR entrou em vigor. Logo, em 2022, seria muito natural que o primeiro ano de fiscalização da autoridade que também ficasse na mira. Então, a gente tem que ter um ponto de atenção muito grande com relação a isso. Porque nenhuma empresa de telemarketing, que é um operador, está ligando para alguém que não tenha sido uma base de dados passado por um controlador. Então, você tem responsabilidade solitária pelo 42. Então, é sempre o how to do. Sempre o how to do. Então, a questão da conscientização é um desafio, né? Aumentou muito a questão da fraude. Vou passar aqui mais rapidinho pelo horário. Lógico que isso hoje consome bastante do orçamento, é um custo da fraude, isso aumenta o nosso problema em juros, né? A conta vai para o usuário final. Aqui são alguns dados do último relatório, né? O impacto desse custo dentro do setor financeiro. Por isso que eu digo, é um custo de um risco intersistêmico numa conta paga por um setor só, que a gente deveria ainda batalhar para ser uma regulamentação que estivesse sendo trabalhada dos demais setores que participam desse risco. Né? Vou passar aqui mais um pouquinho, só para passar os dados para vocês. A questão do Corban, né, que eu acho que é um ponto extremamente relevante, nós ainda precisamos melhorar nesse indicador, porque a chance ainda de responsabilidade solidária é elevada nesse sentido, ainda mais se parar na autoridade. Estamos com regulamentação sobre isso, né? E a questão da atualização de protocolo de incidentes, quando a gente tem que discutir os indicadores de gravidade. Estamos com a dosimetria agora em consulta pública, a autoridade discutiu dosimetria durante todo o primeiro semestre, e a última etapa agora, a última milha, foi trazer para a consulta pública, onde o que eles mais querem entender é como o mercado quer atender o prazo, porque o prazo das 48 horas, né, os 2 dias ali a partir de ciência comunicar à autoridade, tem muito debate. Tem instituições que querem mais tempo, 72 horas, como é o GDPR, 5 dias, 30 dias, 60 dias. Esse é um indicador. E o indicador de gravidade, porque é o primeiro indicador do artigo 52, para eu saber qual a gravidade de um incidente. As multas começam em outubro. Aqui é só um timeline, para a gente entender que já são 4 anos de LGPD, 2 anos de vigência, muita coisa feita em 2022.
nós tanto colocamos proteção de dados como emenda constitucional, então virou um assunto de garantia constitucional, então o assunto pode parar até o STF, como também nós tivemos uma mudança extremamente importante na categoria de risco de idosos, que foi feita em fevereiro. Nós temos o LGPD eleitoral, estamos aí com as eleições agora. Então, essa é a consulta pública de dosimetria, indo até dia 15 de setembro. É o item mais importante agora para começar a aplicação das multas. E aqui é a ouvidoria da ANPD. Né? Então, olhando a ouvidoria, né, já são aí 5.882 demandas. Agora já está 6.000 e poucas, porque isso aqui era junho, já foi para julho. As 999 denúncias enviadas já virou 1.300 no último dado. Temos já o ANPD com o TSE eleitoral e a maior exposição de risco para fiscalização. Dados de idosos, porque mudou a classificação de risco, virou dado pessoal sensível, o que exige relatório de impacto, roupa e tratar como dado pessoal sensível. Eu não posso usar legítimo interesse para dados de idosos, por exemplo. Né? Risco de grupo econômico, cálculo da multa, então você calcula os 2% de faturamento sobre grupo econômico, né, e não só sobre o CNPJ isolado. Isso daqui foi o efeito Luxemburgo, o país que mais usou esse tipo de estratégia, e em 19 multas arrecadou 750 milhões de euros em multas, né, calculando em grupo econômico. Então, como eu evito e mitigo esse risco? E o de consumidor final, principalmente para os casos que estão mostrando eu usar algoritmos inteligentes para analisar atendimento de cliente, de consumidor, sem avisar, com finalidade específica, que os dados do meu cliente, do meu titular, vão alimentar a instrução algorítmica. Porque isso é uma finalidade específica, que se eu não atualizar e não fizer aviso, excelência, finalidade específica, eu estou com esse problema. Né? Aqui as questões de viés, né, que a gente sabe, de algoritmo. E aqui alguns exemplos de multas lá de fora de 2022. Como essa da Hungria, né, que aplicou a multa justamente num banco que usou uma solução de software orientada à inteligência artificial para automatizar a avaliação do estado emocional dos clientes. O sistema avaliava a fala do cliente no saque para poder saber se ele foi bem atendido ou não. Né, o humor, o atendimento, se está xingando, não está xingando, está respondendo positivamente, negativamente. O grande problema, e por isso a multa de 634 mil euros, é você depois não fazer o aviso na política de privacidade que todos aqueles dados de atendimento estão instruindo o algoritmo inteligente. Porque isso é finalidade específica. Né? E aí é o trabalho que tem sido feito para atualizar. Né? É aquele simples que evita uma multa alta. Por isso que a gente fala, é privacy by design. Está evoluindo nas tecnologias, alguém contrata uma solução maravilhosa, que legal, para o saque, para isso, para aquilo, depois ninguém faz o PDCA, retroalimenta e atualiza de novo a política. O pessoal ficou feliz que fez políticas atualizadas há 2 anos atrás, quando a lei entrou em vigor em 2020, e não atualizou mais. Está todo mundo já atualizado. Eu tenho certeza que o cobertor está para a cabeça e que está para o pé. Absoluta. Aqui é uma outra multa, né, da entidade espanhola, que multou também uma empresa de crédito lá na Espanha. Ele apresentou uma reclamação porque um terceiro fraudulento pegou um empréstimo. Então, um terceiro fraudulento que pegou um empréstimo, e quando pegou o empréstimo, depois o fraudador não pagou o empréstimo, e o dado da pessoa que foi utilizado, né, parou numa denúncia, né, naqueles buriôs de crédito com o nome dele sujo. Então, que nem ir para o SPC. Então, o titular parou no SPC porque o fraudador pegou o empréstimo no nome dele e não pagou. E aí, então, tratamento de dados indevido, ele pediu, avisou dizendo que não tinha sido ele que pegou o empréstimo, que era um fraudador, pediu para dar baixa, e aí, como nada disso tinha sido resolvido, o que é interessante desse caso? É a multa da autoridade. Aqui é um outro caso também da Espanha, com um banco, né, o sujeito de dados apresentou a queixa, devido ao fato de que o controlador enviou repetidas mensagens de SMS dizendo que ele não pagou, embora tivesse sido uma relação contratual, né, que ele não contratou. Então, é aquela história de baixa qualidade de dados. É você ter um SMS de uma pessoa que não é a pessoa correta mais. Eu recebo uma mensagem sempre dizendo que, Robson, você não pagou a conta. Eu não sou o Robson.
E eu já avisei a instituição financeira mais de uma vez, e toda vez que alguém me manda mensagem, alguém me liga, eu digo, eu não sou o Robson. Então, não ter qualidade das bases de dados e mandar mensagem errada para a pessoa errada não é simplesmente um problema de incomodação, é multa em proteção de dados se aquela pessoa fizer a denúncia. E é por isso que nos permite, pelo princípio de qualidade, manter as bases de dados atualizadas, inclusive fazer enriquecimento de bases de dados. Isso é uma coisa muito boa para o controlador. Mas o problema é você ter o registro e a evidência de que foi avisado, de que você não integra aquela base de dados e que está errado, e você receber a próxima ligação e a próxima mensagem. Essa que é a questão. Por que não é corrigido? Me expliquem. Por que não é? Como é que o titular tem a evidência que já fez os avisos pedindo a correção e não é corrigido? Exato. Então não é que você cria a indústria da multa. O problema é a indústria da falha. Para essa altura que nós já temos de tecnologia e de bases de dados, deveria ser muito difícil. Talvez a gente tenha que ter um bot só para ficar vendo se a gente corrigiu as falhas. Porque elas são repetitivas, é aquele princípio da curva de sino. É a curva de erros, né? Se acontecer um erro, ele se repete. Qualidade total. Na área de serviços, é impressionante como a gente tem repetição de erros muito maior do que em áreas de indústria, né? De qualidade total, de segurança em fábrica, para não ter morte, né? Parecendo que em banco tudo bem, que não vai morrer alguém. Vai sim. Vai tirar o dinheiro todo da conta da pessoa para ver o que acontece, né? Então, aqui é uma outra multa de $900 mil. O banco analisou os dados dos clientes antigos, ativos e antigos, sem consentimento. Então, aqui é uma discussão interessantíssima. Por quê? Porque toda vez, hoje, tem uma questão de que quando você faz análise do que ele fez de hábitos de compra, frequência, tá? Tem autoridades hoje que ficam no limite do legítimo interesse, do que eu podia estar na exceção de consentimento e do que eu tinha que ter de consentimento. Então, a gente tem estudado muito esses casos. A gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento da autoridade brasileira, né? Então, a gente tem que olhar muito de perto. E a gente tem estudado esses casos porque o que se percebeu é que a maioria dos clientes, né, tinha fornecido informações com antecedência. Então, a grande problemática desse caso era a base mais antiga. Quanto mais antigo, quanto menos justificável aquela relação, aquele relacionamento, maior o desafio de você conseguir. Você teria que ter tido aquele contato, se o cliente gostaria de entrar de novo na jornada de cliente, para poder fazer toda uma análise. Quanto mais recente a relação, mais fácil de sustentar o legítimo interesse. Então, eles são muito rigorosos em alguns desses países hoje do que permite legítimo interesse. Eu estudar esses dados com anonimização para instruir estatísticas, algoritmos, qual é o perfil do cliente que compra mais, não compra mais, e etc., não tem problema nenhum. Tá? A questão é conforme eu estou fazendo direcionado e quanto mais antiga é a base. Então, como que está a nossa cultura de proteção de dados no Brasil? Para o brasileiro hoje, proteger dado pessoal é não dar o CPF. Que tristeza. A gente resumiu toda a cultura de proteção de dados nisso. E aí, quando tem que dar, porque precisa dar, a pessoa não quer dar. Isso é o pior. Então, ainda tem um desserviço com relação a isso, com gente que diz, é só não dar o CPF. Que isso? A gente precisa da identificação do indivíduo por uma série de motivos e de bases legais. Né? Hoje nós temos dois extremos de mais vulneráveis relacionados ao tratamento de dados pessoais, que é a criança, adolescente e ao idoso. Né? E aí é por isso que a autoridade está com olhos arregalados em cima de tratamento de dados pessoais desses dois públicos, não é só a NPD, é Ministério Público. Tá? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. E hoje tem cartão de crédito também para adolescente, também tem os aplicativos para esse público e tal, então a gente tem que ter essa atenção, tem para o idoso também, e idoso, pelo Estatuto do Idoso, é qualquer um a partir de 60 anos, então temos bastante base de dados desse perfil. No artigo 14 de criança e adolescente, além de quando é criança, eu ter que ter consentimento parental e ter esforços razoáveis técnicos para confirmar que o responsável legal sabe que tem criança naquele ambiente, eu preciso criar um material
que atenda às características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, se ele for criança e adolescente. Então, não adianta só aquela política com cara de texto feito para adulto. Se minha plataforma for direcionada para um público teen, ela tem que ter materiais audiovisuais. Senão eu não estou conforme. Então, eu estou multável. É isso. É tão simples quanto isso. É vitrine. Todo mundo pode acessar o botãozinho e ver. Aí foi feita uma pesquisa pelo Instituto Start, com 30 empresas, 8 setores pesquisados, e percebeu que 89,4%, por exemplo, não proporciona informação de acordo com a idade e condição do usuário quando a plataforma é voltada para o público também adolescente. Ou seja, tem cliente menor de 18 anos. Vários perfis são assim, né? Brinquedos, jogos e consoles, games, mídia social, apps. São os menores de 18, né? Mesmo que eu diga acima de 13, entre 13 e 18, é o time. O risco do idoso, né? Que aumentou os golpes com relação a idosos, então existe uma preocupação adicional. A Defensoria Pública de BH disse que vai começar os processos coletivos em defesa dos idosos. Eles, ano passado, já receberam 800 mil casos gerais, né, mas estão se preparando para as ações de LGPD, Defensoria Pública. As ações educativas na Europa, então as autoridades estrangeiras preparam materiais mais orientativos para esses públicos, né, direcionados, então dá para ver que são coisas específicas, ó, My Data Protection Rights, tá, aquela coisa toda já com cara, né, de criança e adolescente, a gente ainda tem visto bem pouco isso no Brasil. Nossos desafios de campanha no Brasil: tamanho e diversidade do Brasil, definir melhor público-alvo, a agenda temática prioritária, a NPD realizou uma consulta pública, orçamento, parcerias estratégicas e engajamento dos participantes. Então, nossa autoridade não começou a fazer ainda, e isso para nós é uma lacuna em termos de mercado, por isso são as próprias entidades que estão tendo que fazer alguma coisa. No último 1 ano, aumentou em 92% o recorde de multa na Europa. Por quê? 4 anos de GDPR. Acabou a pandemia. Você acha que a autoridade continua benevolente? Nem pensar. Arrecadação. E aqui no Brasil, 4 anos de LGPD. 2 anos de fiscalização. Eleições. Muda governo? Você acha que eles continuam benevolentes? A multa que vai para o FDD, o Fundo Federal? Nem pensar. Isso é só contexto, né? Então, só falando aqui, desafios do setor privado. Falta de conhecimento da nova lei, falta de capacitação para formar o DPO, a pessoa assume o cargo de DPO e não sabe sobre a lei. Nem sabe o que está fazendo ali, nem sabe o que é DPO. Desafio do período de pandemia, crise econômica, falta de orçamento, né, que você concorre com outros orçamentos. Programa de privacidade ainda não é uma prioridade, será que a lei vai pegar? Riscos relacionados a ecossistemas de negócio, perímetro de responsabilidade, controlador, operador e desafio dos terceirizados, e o risco relacionado a trabalho remoto, mobilidade e uso de nuvem. Mais ou menos essa é a nossa fotografia hoje. Aqui é um pouquinho só de quais são as autoridades da América Latina, para vocês terem as referências dos sites de Latam. E aqui a gente tem feito, que a gente tem uma DPO Bot, que é a Priv, para ajudar a orientar também os clientes sobre o tema. Acho que é um pouquinho isso, gente, que eu queria passar para vocês, passar essa fotografia. Agradeço aqui a atenção. O material já ficou aqui com a Cantarino para passar para vocês, está autorizado a ser compartilhado, para levar, para refletir, para pensar planejamento estratégico, pensar 2023, fazer o PDCA, entender se a gente já está com alguma defasagem em cima do que envolve Privacy by Design, né, essa parte toda, e se preparar aí, porque a gente tem aí um cenário, um contexto novo com relação às multas. Atualmente, na ANPD, já existem 27 empresas, né, numa lista avançada para serem as primeiras das multas em outubro. As multas começam a ser aplicadas logo depois do domingo do primeiro turno das eleições, aí que vão sair as notícias sobre as primeiras multas. Isso são as informações lá da própria ANPD. E aí, pronto, começam as primeiras, a gente sabe que aí quem ainda não tinha feito o dever de casa corre atrás, né, e assim por diante. Então, acho que é importante só a gente estar atento com relação a isso e trabalhar tecnologia, trabalhar inovação. Acho que tem muito espaço para crescer. Dá para usar o tema de privacidade para agregar valor à marca, para se diferenciar.
com certeza nessa corrida robótica que nós estamos, né, você estar em conformidade com proteção de dados é para ser um diferencial competitivo, né, reputacional positivo, e não virar depois uma situação de impacto, né, aí, negativa. Muito obrigada. Antes da gente encerrar, né, alguém tem alguma pergunta? Primeiro, obrigado pelo big picture aí, né? A gente fala muito de LGPD, privacidade, mas, como você falou, as empresas estão praticando muito pouco. Eu tenho uma série de perguntas para fazer, mas tem uma aí que me chamou muita atenção ligada ao nosso tema aqui, que é a questão dos correspondentes bancários. Uma grande diferença, né, dos neobanks com os incumbentes é justamente a rede de correspondentes. Um banco incumbente tem, em média, 35 mil correspondentes bancários. Boa parte dos bancos digitais começaram como correspondentes bancários. Primeiro, como é que os incumbentes podem gerenciar uma rede tão grande, né, e com tantos riscos? E segundo, os bancos digitais, como é que eles estão sendo vistos, né, pela nova legislação? Bem, sim, é um cenário ainda recente, né, novo, para a legislação de proteção de dados pessoais. Tá? O que se percebe, essa fotografia que a gente chama de perímetro, né, até onde vai a responsabilidade de um e começa do outro, ficou desenhada na LGPD como algo que cada setor, porque a LGPD é uma lei horizontal, ela não especificou as regras de cada setor. Cada setor poderia ter apresentado um código de conduta e melhores práticas para definir melhor como que acontece a limitação de responsabilidade, quem responde pelo quê nos compartilhamentos de dados daquele setor, através de soft law, né, de código de conduta e melhor prática, que inclusive pelo artigo 50 da LGPD teria a possibilidade de ser protocolado junto à NPD. Mas nesse período desses últimos 2 anos, que a NPD assumiu, né, ali a diretoria e tudo desde a vigência da lei, não evoluiu, digamos, essas tratativas. O que as federações e as associações fizeram foram cartilhas orientativas publicadas pelas próprias entidades e, mais recentemente, a própria FEBRABAN trouxe aí uma certificação LGPD de Corban, ou seja, elementos que pudessem gerar evidência, né, de que aquela entidade está cumprindo com melhores práticas da LGPD. Isso é positivo, porque o artigo 52, que trata da dosimetria da multa, quando acontece uma situação de violação, você, na sua defesa, vai apontar se estava cumprindo com melhores práticas de governança, qual foi a gravidade do incidente, qual foi a ação daquele agente de tratamento em colaborar com a autoridade e assim por diante. Mas qual é o nosso desafio? É justamente a interpretação do artigo 42, quando ele trata de responsabilidade que, na leitura hoje, inclusive de ministros do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, né, o Ricardo Cueva, todos esses eles entendem que a LGPD teve uma redação muito parecida com a redação consumerista do CDC, principalmente, e quando você tem a violação de dados envolvendo principalmente o consumidor final, tá? Não estou falando de relação B2B, que você vai puxar a responsabilidade objetiva e solidária entre controlador e operador e algumas discussões quando há controladoria concorrente. Então, o que eu acredito que vai acontecer? Né? É que, dependendo do episódio, da situação em específico, pode ser que não só o correspondente bancário seja envolvido no ato fiscalizatório, mas também rede, né? Ou seja, a instituição financeira, o próprio, se for banco digital, né? Quem está naquele entorno, e aí vai ser a forma como se apresenta o desenho daquela operação, o limite da porta, como que a gente documentou em contrato, como que a gente fez campanha educativa, se a gente tinha alguma certificação, quer dizer, todos esses elementos que podem evidenciar os itens do artigo 52. Se aquele grupo tiver ainda um código de conduta, de melhores práticas, que pudesse demonstrar, olha, seguimos esses itens todos e aquilo foi aplicado,
fica ainda mais fácil porque é setorizado, não fica individualizado no caso a caso, ele ter que se defender, ela ter que se defender, porque aí você acaba enfraquecendo muito. As defesas ficam muito isoladas. Aqui eu acredito que a gente tem um grande desafio com a proteção de dados pessoais. É uma diretoria hoje com 5 diretores, a equipe hoje da ANPD tem 71 profissionais, mas é uma curva de aprendizado aprender sobre mais de 40 setores econômicos. Uma forma de tratar dados pessoais que muda completamente qual é a particularidade do setor de saúde, do setor financeiro, do setor educacional, do setor de turismo, de cada um desses setores. Então, o andar mais em bloco, ou seja, ter também uma camada de escudo, de primeira linha de defesa, uma melhor prática que pudesse ajudar até em coisas que a lei não regulamentou. Então, tudo bem, setor financeiro tem regulamentação do Bacen, pode puxar a regulamentação de cyber, para dizer estamos seguindo as melhores práticas de segurança definidas pelo Bacen, isso já ajuda, porque o 46 não foi regulamentado pela ANPD. Então, setores que já são muito regulados, conseguem puxar a regulamentação própria para mais uma camada de defesa, na melhor prática, excelente. Tem outros que não têm. Quando você vai para tecnologia, para serviços, você nem tem essa camada que seria extremamente necessária. Mas na cabeça hoje da autoridade, eles enxergam o correspondente bancário numa relação muito subsidiária, digamos assim. Quando você tem algo com o cliente final. Então, a minha primeira percepção, vamos ver o que vai acontecer nos casos, precisamos ter bastante evidência para afastar a responsabilidade solidária quando envolver correspondente bancário. Essa é a minha percepção. Imagina. Acho que tinha mais uma perguntinha ali, não sei se vai dar, senão eu fico mais um tempinho depois. Por conta do tempo, nós vamos encaminhar a pergunta. Fico no coffee break, aí quem precisar depois me pergunta, tá, gente? Obrigada. Muito obrigada.